Francisco de Assis. Miramês. Capítulo 14. Pai e Filho. Nas terras de Apolo, a vida continuou no ramerrão de sempre. Os feitores mantinham no arroxo os servos, sendo que o trabalho dobrara. Os seus lombos denunciavam o quanto estava sendo esticado o serviço. O horário de trabalho determinado, de sol a sol, começava quando despontava o astro-rei no horizonte da terra, e terminava quando surgia a estrela mais próxima do planeta. O casarão continuava movimentado. Servas de todas as idades moviam-se sob a regência de uma negra impetuosa e malvada, que não deixava nenhuma das mulheres se dar ao descanso nas horas de labor. Algumas das cativas colhiam do moinho de água o fubá, base da alimentação de toda a criadagem. Outras postavam-se em torno de um grande pilão, socando o arroz a 8 mãos, sob os sons de cantorias que lhes eram peculiares. Os socadores eram de cerne de madeira de lei, polidos por escravos hábeis nessa arte, e as mulheres musculosas, ao suspenderem as mãos de pilão, deixavam que as bases tocassem uma nas outras, produzindo um som estridente, como se fosse intervalo da música, que logo em seguida continuava. Faziam do trabalho imposto uma festa. O suor derramava-se em profusão, testemunhando-lhes o sacrifício. Pedro Bernardone estava desesperado com a mudança de Francisco, filho que ele esperava ser seu substituto no grande comércio. O rapaz surgiu diante do pai, cumprimentando-o amavelmente, e logo foi conversar com alguns trabalhadores. Pedro, interessado, procurou sorrateiramente escutar a conversa para tirar conclusões sobre as ideias do seu filho. E ouviu o diálogo travado com um dos feitores. Olá, Gustavo. Senhor Francisco, como vai? E o homem prosseguiu sem lhe dar tempo. O senhor deve estar bem. Jovem, rico, bonito, sendo cortejado por mulheres lindas, o senhor é feliz. Quem dera que fosse eu, suspirou o rude servidor. Francisco, de olhos fixos nos do feitor, dominando-o, sentiu de pronto sua natureza inferior. Todavia, isso não importava. Queria experiências, suspender o nível de compreensão daquele ser humano, mostrando a ele que a verdadeira vida estava noutra frequência. Mesmo que ele não entendesse naquela hora, ficaria com a consciência tranquila do dever cumprido. A ciência do ambiente, desprendida pelo coração de Francisco, transformara um pouco o capataz, colocando-o à vontade, e esse imediatamente entregou-se ao rapaz com toda a confiança. Pensava o servidor: ninguém nunca me falou com toda a segurança, jamais presenciei tanta atenção,
como a que o jovem senhor está me dando hoje. E deve ser por isso que o patrão o está achando estranho. E balbuciou baixinho algumas frases. Se todo mundo fosse assim, que beleza! A gente até esqueceria os sofrimentos da terra. E começou a contar ao filho de Pedro Bernardone. Olha, senhor Francisco, e apontou o dedo para uma grande cabaça. O senhor sabe o que tem ali dentro? Esperou um pouco para que o rapaz respondesse, e Francisco retrucou com delicadeza. Certamente que é água, Gustavo. A natureza é tão sábia que, além de nos dar água pura para nos sustentar a vida do corpo, ainda faz a vasilha com as condições exigidas, no sentido de manter essa mesma água fresquinha e saudável. É nestas pequenas coisas, meu amigo, que encontramos Deus. E sorriu com prazer. O feitor sorriu também, cuja alegria era ver a inocência do jovem diante de tanta maldade. Gustavo falou meio rouquenho. Será que tem alguém nos ouvindo? O filho de Maria Piccaline balançou a cabeça afirmando. Tem, Gustavo. E Gustavo mostrou logo seus dentes grandes e amarelecidos. É o senhor, não? No que Francisco respondeu. É o senhor, sim. O senhor do céu, Gustavo. Deus que tudo vê e tudo escuta, mas não castiga ninguém e ama todos com o mesmo ardor. Então vou contar ao senhor um caso. E procurou assentar-se num fardo de peles. Tornou a apontar para a cabaça. Olha, patrãozinho, aquela cabaça antes era para a água. Mas o seu destino mudou. Hoje está cheia de óleo, que deverei derramar na minha saída, em todos esses fardos até ao lado da porta, sem vestígios. Tarde da noite atearei fogo, porque não aguento mais o seu pai. Já pela terceira vez ele cospe na minha cara, na vista dos servos. Ele exige respeito, no entanto não respeita ninguém. O que posso fazer é descontar tudo isso nos cativos, o que faço com todo o meu ódio. Mas tudo tem limite, e agora eu quero desforrar-me nele mesmo. Não sei por que estou contando ao Senhor, pois esta casa lhe pertence também. Porém, vejo em si um homem diferente daquela fera. Desculpa-me, mas seu pai é um animal. Pedro Bernardone, que estava por trás de alguns sacos de fibra, mordia os lábios e acelerava-lhe o coração de ódio do feitor. Teve ímpetos de pular no pescoço do homem e enforcá-lo. Entre mentes achou conveniente ouvir mais, principalmente o que o seu filho falasse. Qual seria a resposta de Francisco? Mordeu as mãos nervosamente para não gritar. Francisco acentuou com propriedade. Gustavo, não deves prejudicar o teu senhor, do modo que pretendes. É certo que estás sendo lesado nos valores que a vida te confiou, sem que a oportunidade possa bater em tua porta de imediato, convidando-te para melhores dias. Não obstante, a própria vida demora, mas nunca se esquece dos filhos de Deus, e tu fazes parte do grande rebanho. Se já chegaste até aqui com esse fardo pesado, caminha mais um pouco, porque na verdade a tolerância que porventura exercitas agora, adiante, te abrirá muitas portas por onde poderás passar com mais facilidade, sentindo a vida e vivendo em Deus. O ódio que parece querer pousar no teu coração escurecerá os teus dias,
dificultando assim que encontre os caminhos da luz. Faça com que a tua cabeça volte ao teu trabalho de servir, de instrumento, de matar a sede, e nunca mais enlameie essa vasilha de intenções iníquas. Nunca queiras, Gustavo, perverter as coisas somente porque os teus dias estão longos e negros. Sou filho de Pedro Bernardone, bem sabes. Não porque mereço esse conforto, não porque mereço essa posição social que ora desfruto. É por misericórdia de Deus, meu e teu Pai igualmente. De uma hora para outra, poderemos trocar de posição na vida, e quem sabe não irei precisar de ti nas maiores dores, nas cruciantes provações? Os bens materiais, Gustavo, são transitórios, não tem parada certa. Quando sua estadia começa a fazer mal ao zelador, é retirado por forças invisíveis e colocado em outras mãos, com outro destino. Nosso empenho verdadeiro deve ser da conquista dos tesouros eternos que andam conosco onde estivermos. O feitor nunca tinha ouvido um falar tão bonito como aquele. Estava admirado. Onde ele aprendera coisas como aquelas? Francisco, além das palavras, envolvera Gustavo em um magnetismo de amor, de interesse, de bondade, e o servidor não suportara o ambiente de que nunca fora alvo e seus olhos estavam marejados de lágrimas. E o filho de Pedro Bernardone, também com os olhos umedecidos, prosseguiu argumentando. Vê como a maldade não reside em teu coração. Estás querendo defender-te dos ataques do teu Senhor e querendo dias melhores. No entanto, não sabes por onde começar e nessa perturbação vicejam meios errados. Se começares revidando os acicates da prepotência, perderás, porque o ódio gera ódio. Rebenta-se na maior inimizade, e quando os transformamos em amor, Deus nos premia com a paz. Não deve importar a ti como o Senhor Bernardone adquiriu tudo que aqui se encontra. O que deve te importar sim é cumprir o teu dever, onde o céu te chama. Destruir não deve ser a atitude de homens, de senso iluminado pela fé. Ninguém sofre eternamente. As sombras continuarão enquanto não aparecer o sol da compreensão. Se por acaso persistires na maldade, demorarás amarrado nas vigas da cegueira e somente enxergarás a ti mesmo, esquecendo-te dos outros. O egoísmo te prende de mãos dadas às irreverências. Pedro Bernardone, escondido, se encontrava abatido, sem saber o que fazer. O filho o estava defendendo, sim, e isso agradava. O que não achava bom era Francisco usar educação e ternura para com o lixo da criação humana. Servo era servo e nada mais. Depois acertarei com esse cão. Darei a ele o que merece. E saiu mansamente, sem que ninguém o visse, mas envenenado pelas ideias do enfardador Gustavo. Francisco fez pequeno silêncio e esperou que Gustavo falasse alguma coisa do que sentia, de modo pelo qual encarava a vida.
O servidor, cabeça baixa, envergonhado diante de tanta beleza, o coração usando a boca para ser ouvido, falou, já bastante calmo, mostrando mudança de atitudes. Nunca pensei que na família do Carrasco pudesse nascer alma tão pura como o Senhor. Sinto que deve estar sofrendo com esse modo de viver. Preciso de quem me ajude. Não sei mais o que pensar sobre mim. Estou reduzido, doente, maltratado como um animal. Quero encontrar no Senhor um arrimo. Quero ter fé em alguma coisa. Quero ter esperança, menino Francisco. E destampou em prantos. Francisco deixou que ele chorasse. Depois, Gustavo olhou para um rolete de madeira que o ajudava a apertar os fardos de pele. Apanhou-o com simplicidade e Francisco, percebendo o que ele iria fazer, interveio com brandura. Não faças isso, Gustavo. Queres mostrar o teu arrependimento destruindo? Quebrar essa cabaça é mostrar que a vingança ainda ronda o teu coração. Por que quebrá-la? Ela que somente te serviu, resguardando a água das impurezas para te saciar, e sempre foi amiga fiel. Mesmo o óleo que nela se encontra poderá ser útil em alguma candeia, e, se perder o ambiente para guardar água pura, servirá para uma dona de casa como depósito ao que queima para clarear a noite. O ódio e a vingança na vasilha do coração é como essa cabaça que era para a água e levou o óleo. Após muito tempo é que poderá voltar a conduzir água potável, porque o óleo se entranha nas fibras mais íntimas de tudo que toca. No entanto, se persistirmos no bem, tudo alcançaremos na paz de Deus e de Cristo. Sê corajoso, porém, no tocante ao bem que podes fazer. Queira ser homem, não apenas pela linha de masculinidade que a vida te emprestou, mas para converter a tristeza em alegria, a guerra em paz e o ódio em amor. Procura mostrar a tua força por todos os meios. No entanto, nunca te esqueças de dominar os teus próprios impulsos de vingança, de inveja e de descrença. Gustavo não tinha palavras para falar diante daquele que era todo amor. Pensava em sua mulher e em seus filhos, o que fez lembrar que mesmo junto daqueles de quem tanto gostava, nunca se sentira amado como naquela hora, por aquele rapaz que era filho de um tigre feroz. O feitor deslizou-se do grande fardo de peles e, ajoelhado, chorou como criança, em cujos sentimentos tocou a repreensão. Não disse mais nada, pegou as mãos de Francisco e amparou o rosto molhado com elas. Filho de Pica achou conveniente não dizer mais nada, entre mentes, enquanto Gustavo meditava na força do arrependimento, pensou, por uns instantes: mais uma prova, meu Deus, que me deste, de que criatura nenhuma é ruim.
desde quando lhe ofertamos amor. A fera se transforma em humano, e esse se afigura ao anjo. O que falta em quase toda a humanidade é compreender as necessidades de afeto de um para com os outros, sem que o egoísmo dele faça parte. Quanto custa um pouquinho de amor para com aqueles que nos rodeiam? Qual o preço de frações de atenção que poderíamos dar ao próximo? A verdadeira amizade, que começa nesses minúsculos instantes de entendimentos, só precisa que apareça alguém com a devida coragem para valorizar e fazer expandir esse tesouro que herdamos por misericórdia do Cristo. Nisso, Gustavo, que já se encontrava sentado nos calcanhares, olhou com admiração para o jovem e pensou também: como pode existir uma pessoa nobre, tão distinta e rica, que se preocupa com os pobres? Como pode um anjo de Deus querer viver no inferno com demônios e querer ajudá-los? Não posso entender. Devem ser os fins dos tempos que muitos profetas anunciam. Nunca me interessei por religião, mas se o menino Francisco arranjasse uma, eu ia acreditar em Deus e no que ele dissesse, por não faltar esperança no que ele fala. Um Deus da maneira que ele prega é um Deus bom. A mão de Francisco percorreu toda a cabeça de Gustavo, como a de uma mãe no mais puro afeto com o filho. E notava-se uma força poderosa fluindo dos dedos do rapaz, penetrando em todo o cosmo orgânico do servidor, parando aqui e ali, desentulhando obstáculos, avivando o sistema nervoso e se enroscando nos vasos linfáticos como minúsculas reservas de vitalidade para as horas de maiores testemunhos. Internamente, sem que o raciocínio tomasse parte, a alma dentro da sua própria inconsciência saberia usar essas forças, ali colocadas como emblema de servir. O pensamento de Francisco, mestre por excelência, sabia doar com amor, dar o toque nas bênçãos da natureza para engrandecimento da própria vida. Gustavo recebera um prêmio por lei de justiça na sequência da maturidade espiritual. É Deus que não se esquece de seus filhos. É Jesus Cristo trabalhando por intermédio de seus mais chegados discípulos. Foi Francisco de Assis, na mais alta expressão daquilo o que ele era e do muito mais que continua a ser. Francisco bateu com delicadeza no ombro do servidor e assinalou com alegria: vai para casa, Gustavo, é hora de juntar-te aos teus. Depois conversarei com papai a teu respeito, e quero que saibas que Deus não despreza criatura alguma, em nenhuma circunstância, mesmo nas mais difíceis. Que Jesus te acompanhe. Gustavo saiu inundado de paz e de esperança, degustando o manjar espiritual ofertado pelo jovem senhor. Francisco ganhara, há anos atrás, um evangelho, e tanto se afeiçoara a ele, que dele não se separava nem para dormir. Era seu companheiro de todas as horas, folheava-o sempre que tinha oportunidade, consultava-o em todas as suas dificuldades, e a intuição se fazia como por encanto. Interpretava os textos como se estivesse na época em que eles foram ditos.
e na verdade esteve, porquanto ajudara a escrevê-lo como João Evangelista, dando os últimos retoques na maior obra de todos os tempos. Maria Piccaline e Jarla, juntamente com Folly, tinham saído para um curto passeio. Pedro Bernardone estava descansando, porque era uma tarde de domingo. Francisco foi entrando na mansão pensativo. Cumprimentou seu pai, disfarçando a tristeza. Boa tarde, papai. Como vai o senhor? Vou bem, filho. Quero muito falar-te e não posso esperar mais. Estou aqui há horas à tua espera. Desculpa-me, papai, não sabia. Olha, Francisco, não estou compreendendo o modo pelo qual tu estás te conduzindo. A tua mudança me estranha. Parece que não te interessas mais pelo comércio como dantes. Viajas por muitos lugares sem que eu saiba o que estás fazendo. Isso me preocupa sobremodo. Conversas constantemente com os servos, deixando transparecer alegria e bondade. Fica horas a fio dialogando com capatazes, com mulheres e por vezes crianças, sem que eles respeitem a tua posição de nobre. Tenho grande esperança no teu futuro e dele não posso descuidar, para que a tua mente não seja deturpada pela falsa visão da realidade. Cismo com tua frequência junto aos servos e certos tipos que se dizem filósofos, que amam mais a preguiça do que o trabalho. Como teu pai, peço-te que te afastes desses tipos imundos. Eles vieram ao mundo, meu filho, para nos servir, qual os bois, os cavalos, os cães. Se te compadeceres exageradamente do sofrimento desses homens, nivelar-te-ás com eles e acabarás sendo um deles. Francisco, de mãos cruzadas, rodava os dedos silenciosamente e era todo ouvidos. Esperava há muito mais tempo do que Pedro Bernardone por aquele momento. Sabia que seria um encontro decisivo entre pai e filho. A sua fisionomia mostrava traços de apreensão, todavia por dentro se comportava na mais invejável tranquilidade, pois a sua consciência já lhe havia traçado o roteiro para que ele pudesse trilhar, bem como as respostas que deveria dar ao pai na hora oportuna. Pedro Bernardone continuou. Quero também que saibas de uma coisa com bastante urgência. Não podes dar a ninguém nada do que nos pertence sem a minha ordem. Ainda estou vivo e essa linha de conduta é bom que apliques igualmente no futuro aos teus filhos, se os tiveres. Herança dessa monta é digna de ser preservada. Nós somos donos de império, porque sou vigilante, sei administrar, sei me conduzir e não meço sacrifício para ajuntar. Se o comerciante for ter piedade dos outros, se amolecer muito o coração, o que ele tem desaparece em pouco tempo. A piedade, a caridade, o amor, a paciência, a tolerância e a fraternidade são contrárias à barganha das coisas. Está completamente fora das cogitações dos que labutam com o comércio. A nossa cartilha tem que ser outra. Veja que o Cristo não vendeu nem comprou, porque estaria contra os seus próprios ensinamentos, e tu não vais querer ser um Cristo, não é? De certo modo, tenho de admirar a tua educação para comigo e tua mãe. Somente não suporto, e isso deve ficar bem claro, é o teu tratamento para com Jarla, como se ela fosse pessoa da nossa mais profunda intimidade. E por cima de tudo, ainda trouxeste uma serva das terras de Apolo, juntando-a à nossa família.
São estas arestas que precisas aparar na tua conduta. Quero fazer de ti um nobre, e para isso tem muitas qualidades. Francisco ouvia tudo pacientemente. Saiba que ouvi a tua conversa com aquele miserável feitor. Gustavo vai pagar pela ousadia de desmoralizar-me diante de ti, de querer atear fogo nas minhas mercadorias e de instigar os servos contra mim. Já dei ordens aos meus fiéis servidores para darem sumiço naquele cão, o que servirá de exemplo para que aprendam a respeitar o patrimônio alheio. O filho de Pedro Bernardone quis levantar e protestar veemente contra as ideias do pai. No entanto, o bom senso fê-lo quieto. O assunto acendeu uma fogueira no raciocínio de Francisco. Tinha bastante argumento para conversar com seu pai, mas o coração lhe dizia: espera mais um pouco, pois isso faz parte da disciplina e do próprio cristianismo. O mestre dos mestres foi condenado, cuspido, maltratado, ofertaram-lhe uma coroa de espinhos, levaram-no para ser crucificado, sem que ele reclamasse, blasfemasse ou revidasse. Escuta o teu pai, pois que esse direito lhe pertence, de querer conduzir-te por caminhos que ele acha serem os melhores. Pedro começou a alterar a palavra, dizendo: meu filho, é bom que aprendas a obediência, sem que eu use a violência. Aprendas o trabalho, de modo que requerem as nossas condições, sem que eu te imponha esse dever. Que mudes a tua conduta diante dos servos, sem que eu te ensine pela força. Pelo que vejo, estás faltando com respeito às minhas ordens, e se isso continuar, não sei o que pode ser do teu destino, como filho de Pedro Bernardone, o mais bem colocado negociante de Assis, senão da península. O pai de Francisco caminhava de um lado para outro no grande salão e de vez em quando olhava para o filho com o dedo em riste. Não era um homem que tivesse o dom da oratória, mas no diálogo a dois, em assuntos de compra e venda, era mestre. Sabia influenciar pessoas e submetê-las. E usou dessas artimanhas naquela hora para colocar o filho do modo como pretendia que ele fosse. Ignorava que Francisco estava moldado do coração à inteligência para outras coisas, que ele iria se mover no mundo pelas mãos do Cristo. Pedro jogou-se em um confortável triclínio e esperou a fala do filho. Os seus nervos saltavam, como que eletrizados pela consciência. Seu coração se mostrava alterado dentro do peito. Francisco, pressentindo o desespero do pai, argumentou com brandura: papai, estou encontrando dificuldades para começar a responder-te. Não obstante, confio na providência divina. Deves saber que não sou mais criança. Sinto a liberdade gritar dentro de mim, impondo-me condições absolutamente certas. Há coisas que ainda não compreendo, porém, o prazer que me assoma valoriza as atitudes que deverei tomar. Cada ser humano, tu bem sabes, é um mundo à parte, regido por leis diferentes umas das outras, enraizadas na grande lei de Deus, que é o amor. Estou começando cedo, talvez porque, assim, o queira Deus.
e por ser o fim da madrugada que anuncia o dia. Sei que vou encontrar dificuldades sem conta. Sei que arranjarei muitos inimigos gratuitamente e que serei desprezado pela própria família. Todavia, de uma coisa sei mais que todas, que estou cumprindo um dever de consciência e que estou sendo eu mesmo na jornada infinita da criação. Se for preciso dizer-te adeus para cumprir o meu dever, eu o farei. Não que eu queira esquecer-te, mas para cumprir o destino que me foi traçado pela divindade. Para mim são sagrados os laços de família, entretanto, os laços com a verdade são muito mais. Acho que o homem nobre, consoante conceituas a nobreza, nem sempre faz o que quer, mas sim a vontade daquele que está nos céus. Queria mesmo há muito falar-te a sós como estamos agora. Não quero ter segredos. Neste momento, onde desapareceram o pai e o filho, para sermos dois homens, um diante do outro. E a voz de Francisco tomou outra firmeza. Havia momentos em que ficava grave e macia, em outros enérgica, mas eivada de carinho. Pedro Bernardone tinha ímpetos de levantar-se e responder ao filho com tapas no rosto. Ele era agitado e naquele ambiente estava furioso. Era como um tigre enjaulado pelo magnetismo do rapaz. Francisco olhava dentro dos olhos do pai com a autoridade que lhe era peculiar, como espírito de alta hierarquia. Mantinha Pedro na banqueta sem que ele soubesse, recursos da alma superior a desenrolar processos de educação para espíritos que ainda carecem desses métodos. O rico comerciante sentia-se obrigado a ouvir seu filho, o quanto este quisesse. Fim da primeira parte. O Senhor te abençoe e te guarde, mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.